O desconhecimento da população sobre os fatores de risco é assustador. 42% dos entrevistados de uma pesquisa da SOCESP não consideram que o colesterol elevado, a hipertensão arterial, o diabetes e até mesmo o tabaco podem causar um infarto ou um AVC. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o diretor de pesquisa da SOCESP, Andrei Espósito. Doutor Andrei, seja muito bem-vindo. O privilégio é meu, Luquete. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é um pinga-fogo, né? Como que as pessoas podem se prevenir sobre os fatores de risco se elas sequer conhecem que eles podem causar mal ao coração? Essa pergunta é central. Não adianta a SOCESP, como outras sociedades, enfatizarem, em gastarem tanto espaço educando médicos a fazer a medicina mais avançada em termos de prevenção, se a população não percebe que isso é relevante. A gente tem no Brasil dados que contribuem para essa observação. Por exemplo, mais de 50% dos hipertensos no Brasil não têm diagnóstico. E o diagnóstico só se faz medindo a pressão. E eles não sentem nada, é uma doença silenciosa. Quase 50% dos diabéticos da mesma forma. As pessoas não sabem que têm diabetes. E o que é regra é que nós encontramos essas pessoas no momento em que eles já têm uma lesão grave, ou seja, um acidente vascular cerebral, derrame, ou um infarto, ou, infelizmente, alguns casos de morte súbita, porque está fazendo atividade física ou porque está em algum outro estresse envolvido. Então, de fato, a gente precisa que a população perceba que a maior causa de morte no mundo é doença cardiovascular e puxe para Até si porque, né, esses fatores de risco são silenciosos, muitos deles, né? completamente silenciosos. A gente tem que realmente querer viver e ir atrás. Então vamos ser didáticos, vamos explorar fator por fator, né? 13% apontaram que a má alimentação era um fator de risco para o coração, 12% que a inatividade podia provocar problemas cardiovasculares e 11% a obesidade, números muito baixos. Muito. Qual a importância desses dois primeiros elementos, a alimentação e a atividade física? Olha, o estilo de vida saudável é um dos fatores mais relevantes para gerar expectativa de vida. A questão relacionada ao estilo de vida é que esse é um desafio muito mais fácil se a gente começa educando o estilo de vida saudável desde o início. As mudanças intensivas, expressivas de estilo de vida são sempre muito custosas, são sempre muito difíceis. É muito mais difícil pegar um adulto que teve uma vida inteira associada ao sedentarismo, à hiperalimentação, e conseguir fazê-lo ter um estilo de vida saudável do que educar uma criança desde o início a fazer tudo isso. Isso, governos do mundo inteiro têm investido nisso. A gente precisa educar nossos filhos. Mas se você já é adulto e você já fez um estilo de vida que não foi dos melhores, o que é que você pode fazer? Uma orientação nutricional adequada, uma atividade física racional, né? A gente não está pretendendo participar da Olimpíada de Los Angeles, tem que ter isso em mente, a gente só está querendo viver mais. Então, uma atividade como caminhadas, atividade de média ou baixa intensidade é o ideal. Alguns poucos vão conseguir atingir níveis de atividade mais elevada ao longo do tempo, se planejando, mas isso tudo está na mão, é fácil e a gente só precisa ter consciência disso. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade e sobrepeso, né? Tudo que a gente olha e todo o histórico de números, projeções futuras, que a gente cada vez mais vai ter uma população obesa e com sobrepeso. De que forma a obesidade e o sobrepeso impacta no sistema cardiovascular? Porque esse é um dos maiores temores para todas as gestões de saúde do mundo inteiro. Admite-se que até 2050 a gente tenha entre 70% e 80% da população mundial com obesidade. E a obesidade virá como um tsunami de doença cardiovascular, neoplasia, doença renal crônica. Então, é um problema realmente grave. Há que se diferenciar o que é excesso de peso, o que é o peso normal, o que é a obesidade. A obesidade, ela acontece quando a gente tem uma quantidade de peso, que a gente calcula pelo índice de massa corpóreo, que supera 30, né? Então é um excesso de peso ou uma circunferência abdominal muito aumentada. Ninguém vai ficar decorando o número aqui, mas um profissional vai fazer isso muito facilmente. Na presença de obesidade, o tratamento não é só estilo de vida. O tratamento medicamentoso é essencial.
porque a gente vai estar lutando contra a nossa própria natureza, né? A gente tem no nosso corpo um sistema que é feito para guardar energia. A gente fez isso durante milhões de anos, né? A gente não tinha a abundância que a gente tem agora. Então, vai ser muito difícil conseguir vencer isso sozinho, sem um apoio. Mas o excesso de peso em níveis menos importantes, em especial naqueles que não têm doença cardiovascular, pode ser muito administrado com um estilo de vida mais saudável, com busca, com a seleção de alimentos mais saudáveis e com orientação, com a simples orientação. Sair um pouco de frente das mídias sociais e caminhar num parque, fazer uma atividade física, subir 2, 3 lances de escada, coisas simples, né, doutor Andrei? Às vezes, não pegar o elevador, né? Às vezes, coisas mais. Ter consciência disso. Exato. Vamos falar um pouquinho de tabaco, né? A gente, quando anda na rua, a gente vê uma febre entre os jovens, esse cigarro eletrônico, os vapes, e muitos acham que ele é inócuo, ele é inofensivo, porque ele é moderninho. De que forma o tabagismo afeta o coração? Porque a gente tem um pouco a ilusão, nós leigos, que o Nossa, tabaco só o tabaco foi a invenção mais terrível de todos os tempos. O ato de fumar gera milhares de moléculas capazes de gerar lesão em todos os tecidos. O tabaco aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de demência, aumenta a chance de AVC ou derrame, aumenta a chance de infarto e tem um encurtamento da expectativa de vida que pode passar de 15, 20 anos, né? Basta você se perguntar quanto você venderia 15, 20 anos da sua existência, por quanto você aceitaria ser pago isso. Essa é a decisão que você faz quando você resolve fumar. Então, não há o que se discutir. O tabagismo é uma dos principais vilões no mundo inteiro para todas as doenças crônicas degenerativas. O cigarro eletrônico, ele vem num outro tipo de manifestação. Então, o cigarro eletrônico, o que é? Você tira do cigarro a combustão e você aumenta a dose de nicotina. Bom, aí a gente começa a gerar outros tipos de doenças no terreno mais cognitivo, psiquiátrico, e é também longe de ser o mocinho dessa história. Isso tudo começou com a ideia de que, olha, isso seria uma transição, o cigarro eletrônico seria uma transição para que essa pessoa largasse o cigarro, né, hábito tradicional, e assim conseguisse parar de fumar. Mas, na verdade, o que acontece é que o cigarro eletrônico ele dispõe de nicotinas com muito mais poder de adicção, com doses de nicotinas absurdamente mais elevadas, e aí sim a gente tem tido uma epidemia de manifestações, tanto psiquiátricas como neurológicas graves associadas a isso. Então, não tem nada de mocinho nisso. Tem que ficar longe disso, isso é uma outra fria. No recente Dia Nacional de Controle ao Tabagismo, nós tivemos um artigo publicado da doutora Jaqueline Schultz, que é uma especialista no tema, falando das estratégias da indústria do tabaco para convencer o jovem a entrar no cigarro eletrônico. Estratégias muito parecidas com aquelas que a gente tinha com o cigarro tradicional. Bom, vamos passar para um outro tema, colesterol elevado. Somente 11% dos pesquisados da SOCESP apontaram o colesterol elevado como vilão para as doenças cardiovasculares. Você que é um pesquisador sobre lípides, conta para gente qual a importância de controlar o colesterol durante uma vida inteira. Isso é um outro tema muito relevante. O colesterol elevado, ele é completamente assintomático. E existe um cálculo em que a gente multiplica o colesterol pelos anos de vida e a partir de determinado limiar, você manifesta a doença cardiovascular. Então, o que significa? Quando nós vivíamos 50 anos, né, vocês vão lembrar que no início do século passado, um homem de 40 anos ou uma mulher de 40 anos era idosa, porque a expectativa de vida era entre 30 e 40 anos. Nós hoje estamos vivendo 80 anos. Então, para viver 80 anos, a gente não tem tolerância do mesmo nível de colesterol que se tinha naquele tempo, né? Você só vai infartar se viver tempo suficiente para infartar. E isso se tornou cada vez mais claro para a gente. Então, hoje, o indivíduo que hoje tem 30, 40 anos de idade, ele tem que ter consciência que ele vai fazer uma poupança de saúde para chegar aos seus 80 anos com saúde. Se ele não começar a cuidar disso aos 30, ele não vai ter isso aos 80, como acontece com a aposentadoria. E o colesterol faz parte dessa aposentadoria, faz parte disso o colesterol, os músculos, né, para ter uma alimentação saudável, uma atividade física, e isso só se faz indo atrás. Se você não vai colher o seu colesterol, dosar e ajustar, né, com medicamentos, se for necessário,
você infelizmente vai pagar essa conta um pouco mais para frente, quando vai ser muito difícil reverter. Então, realmente é instrução, é educação, e do mesmo jeito que hipertensão, que diabetes, o colesterol precisa ser medido. Ninguém adivinha colesterol olhando nos olhos, fazendo exame físico. E é verdade que a gente precisa medir o colesterol nas crianças? Todas as pessoas que têm uma história de doença precoce, o que é uma doença precoce? Que o pai, a mãe, o avô, a avó, tios tiveram infartos jovens, infartos especialmente a menos de 45 anos, mas já é considerado jovem menos de 55 anos para homem, menos de 65 anos para mulher. Todas as pessoas que têm esse tipo de história familiar devem dosar o colesterol dos filhos na primeira infância, até os 10 anos de idade. As pessoas que não têm uma história familiar podem aguardar, sim, a puberdade e fazer essa dosagem num período que seja mais fácil. Mas todos aqueles que têm história de colesterol elevado na família ou história de doença cardiovascular têm que dosar na primeira oportunidade, porque muitas vezes há uma combinação dos genes do pai com os genes da mãe, e o filho vai ter um nível de colesterol que é bem mais elevado do que o que os pais têm. Mas isso a gente já tem uma sugestão pela história das famílias. Você falou um pouco sobre alimentação antes da minha pergunta anterior. Qual a relação do consumo de sal, nós brasileiros consumimos sal em excesso, com a hipertensão arterial? Muito bem. O sal, o consumo de sal, ele acontece. Por que que a gente tem tanta a vontade de comer sal, né? O sal é um elemento nobre para a gente. Toda a biologia, ela está relacionada ao sal, então por isso, e a gente tinha ao longo do nosso desenvolvimento como espécie, uma escassez de sal. Você não encontra sal nos alimentos facilmente. Foi preciso o processo de extração do sal para que a gente tivesse acesso a isso. Por isso que fica na gente sempre essa vontade de comer um pouquinho mais de sal, e é normal que isso aconteça. Mas a gente tem que agir de forma inteligente com relação a isso. O sal em excesso vai terminar gerando mais elevação da pressão arterial, mais disfunção das paredes dos vasos. Então, o sal em excesso pode sim provocar doença. A elevação persistente da pressão arterial não vai acontecer em todos, vai acontecer naqueles indivíduos que são chamados sal sensíveis, não é? Isso é cerca de 50% da população vai ter uma elevação de pressão bastante importante quando come sal. Mas ainda que não seja um sal sensível, o consumo excessivo de sal vai gerar mais lesão da parede arterial, vai gerar mais doença do que o indivíduo que come uma quantidade razoável. O mesmo vale para o açúcar. Também a gente tem uma certa prazer em ingerir açúcar, porque na natureza você não encontra isso tão facilmente. Então, era um estímulo para a gente buscar. Mas se você come em excesso sal ou come em excesso açúcar, a conta também vai chegar na nossa mão. Bom, já que falamos de açúcar, vamos entrar no diabetes, né? Somente 8% dos entrevistados citaram o diabetes como fator de risco cardiovascular. Por que que o diabetes interfere tanto no coração? E eu emendo com uma outra pergunta. Se eu sou diabético do tipo 2 e eu controlo o diabetes, eu vou ter menos problema cardiovascular do que aquele que não controla? Isso tem um outro dado que deve ser acrescentado, que tem um estudo que fez uma avaliação de diabéticos de vários países do mundo inteiro. E quando confrontado lado a lado, o brasileiro com diabetes tem 15% a mais risco de ter doença cardiovascular do que os diabéticos do mundo inteiro. E Por isso é um quê? resultado. Bom, essa é a boa pergunta. O nosso brasileiro, ele tem um diagnóstico de diabetes mais tardio, então ele passa um longo período da sua vida sem saber se é diabético, isso tem um custo. E uma segunda razão é que antes mesmo do aumento da glicemia, né, que vai dar o diagnóstico de diabetes, você tem um período em que você não tem ainda o diagnóstico de diabetes, mas você já tem uma doença que é o pré-diabetes e que está muito associada à obesidade, né? Então, o brasileiro, tipicamente, ele fica obeso, ele perde massa muscular, é aquele estereótipo com a barriga grande, as pernas mais finas, ele vai ficando resistente à insulina. Quando ele fica diabético, ele já tem uma doença instalada. Isso quando, mais frequentemente, esse indivíduo ainda carrega esse diabetes até ter uma manifestação cardiovascular, e quando ele chega a ganhar o diagnóstico de diabetes, já é um diabetes avançado. Então, talvez a maior diferença que nós temos com relação ao resto do mundo é que nós temos pouca consciência da existência de diabetes e pouca consciência de que se deve pesquisar isso. Então, você que está nos assistindo aí, eu tenho absoluta certeza que você não é capaz de saber
se você tem ou não tem diabetes, porque isso não é visível. Só tem uma maneira de saber isso, fazendo exames de sangue. Como tantos outros fatores de risco, né? Agora a gente vai para o oitavo fator de risco para o coração, o mais recente que entrou nessa lista, que são os distúrbios do sono. Por que que os distúrbios do sono são tão importantes para serem tratados para evitar doença cardiovascular? Isso é bem interessante, porque se você notar, a minha geração, a geração um pouco mais velha que a minha, foi educada a achar que o sono era um empecilho, né? Eu lembro de ouvir pessoas muito famosas, como humoristas, atores, né? Chico Anísio uma vez mencionou isso, que dormia 4 horas por dia, e isso era tratado de uma forma com orgulho, né? Com a vaidade disso, porque, na verdade, ele queria dizer que ele trabalhava as outras 20 horas. Hoje a gente sabe que dormir não é uma simples prazer, não é simples lazer. O corpo da gente precisa dormir. O cérebro da gente nunca para, mas o corpo da gente precisa repousar. E a média de necessidade de sono é de 7 horas. Então, se você tem uma qualidade do sono ruim, ou seja, você tem essas 6, 7 horas para dormir, mas seu sono não tem qualidade, ele não funciona, né? Simplesmente você acorda cansado, você perde a atenção, você tem mais fome e aí termina provocando mais obesidade, você gera mais hipertensão, porque o seu sistema nervoso vai gerar mais ativação. Então, o sono de má qualidade, ele vai provocando doenças em seu corpo ao longo do tempo, e isso vai virando uma espécie de avalanche até se manifestar de uma forma bem grave. E uma das formas de manifestação do sono de má qualidade, uma das bem temidas, é a demência, né? É a doença, como a gente popularmente chama, doença de Alzheimer, embora nem todas demências sejam dessa forma. E isso está relacionado também a um sono de má qualidade. Mas esse aí é mais fácil de se perceber, né? É diferente do diabetes, da hipertensão. Aí o roncador, com mais frequência, tem a apneia do sono. E entre os roncadores, aqueles que fazem pausa, né? Todo mundo vai estar prestando atenção. O roncador normalmente é percebido, né? Entre as respirações, ele se percebe aquelas pausas longas, né? Sem respirar. Isso é um diagnóstico praticamente certeza de apneia do sono. Mas como é que eu faço se eu tenho suspeita disso? Precisa ir no médico, precisa fazer um exame chamado polissonografia, em que se mede a quantidade de oxigênio no dedo, se mede a quantidade de sono, a qualidade do sono. E isso sim, se você é um indivíduo que não tem excesso de peso, você pode ter também, não é necessariamente relacionado à obesidade, mas normalmente indivíduos que têm apneia do sono são indivíduos que acordam muito cansados, têm vários cochilares durante o dia. Isso implica, inclusive, em acidente de automóvel, em condições mais graves. Então, se você está percebendo esse sintoma, muita fome durante o dia, muito cochilando o tempo todo durante o dia, perda da capacidade de concentração, vá atrás que você tem algum problema do sono e isso pode lhe causar problemas ainda mais graves. Então, André Espósito, muito obrigado pelas explicações, diretor de pesquisa da SOCESP, falando aí detalhadamente sobre os 8 fatores de risco para o coração, aqueles que podem fazer com que a gente cuidando desses 8 fatores de risco, pode fazer com que a gente viva mais. Muito obrigado. Mas o prazer foi meu, um grande abraço a todos e boa saúde.